A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero estar ministrando uma palavra que o Senhor ministrou o meu coração, e eu quero estar passando essa palavra para todos, que Deus venha falar profundamente no coração de cada um que ouvir essa palavra, né? O Senhor hoje me deu uma palavra sobre Daniel. Daniel, um jovem judeu que foi levado para a Babilônia como cativo, escravo. E ali, Daniel chegando na Babilônia, todos nós sabemos que Daniel era um jovem que servia ao Senhor, que tinha compromisso com o Senhor, que tinha um relacionamento com o Senhor. Um jovem que estava sempre na presença de Deus. A palavra diz que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E era esse um dos motivos que Daniel, ele não se deixava se contaminar ali com as iguarias do rei da Babilônia. Eu quero estar lendo apenas um versículo aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, né? Então Daniel chegou ali na Babilônia, e o rei da Babilônia ali chamou Aspenaz, o eunuco do rei, né? E falou que ele entregou aquele jovem nas mãos dele, para ele cuidar dele, com tudo que o rei, todas as iguarias do rei, ou seja, tudo que o rei era do rei, também ele deu ordem para que também Daniel fosse tratado como um rei, um príncipe, né? Mas a palavra diz que Daniel, ele não se deixou contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, Daniel, ele preservou aquilo que ele tinha de melhor, que era o Senhor. Por melhor que fosse as iguarias do rei, né, que chamasse a atenção de Daniel, mas Daniel, ele continuou firme ali a não se contaminar. E a palavra diz que ali ele pediu a Aspenaz, o eunuco, que desse apenas legumes para eles, para que ele não viesse comer de tudo aquilo que o rei estava lhe oferecendo, né? E a palavra diz que o eunuco falou, não, porque ali ele estava colocando a cabeça dele em perigo, né? Porque Daniel, ele chegou ali, ele tinha que se preparar 3 anos, ser preparado 3 anos para que ele se apresentasse ao rei. E ali, quando Aspenaz, o eunuco, falou que não, que ele estaria colocando a cabeça dele em perigo, né? Porque se ele se apresentasse ao rei, não tivesse da maneira que o rei queria, aquele eunuco poderia morrer, né? Mas Daniel fez uma proposta com ele, né? Com o cozinheiro, deixar ele 10 dias comendo apenas legumes, e 10 dias ele se apresentaria a eles, e se ele não tivesse bem, ele comeria aquilo que eles estavam lhe oferecendo, né? E ali aconteceu isso, com 10 dias, ele continuou 10 dias comendo apenas legumes, e ele com 10 dias se apresentou ali a eles, e estava mais formoso do que todos aqueles que estavam comendo das iguarias do rei, né? Então, ou seja, Daniel, ele não quis aqueles pratos delicioso, gostoso que o rei da Babilônia estava lhe oferecendo. Ele se manteve firme. Isso nos dá, a palavra nos revela que Daniel, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Ou seja, a palavra do Senhor nos revela que nós também devemos ter um relacionamento com Deus, assim como Daniel tinha. Ter esse mesmo posicionamento que Daniel teve, de não se contaminar com as iguarias do rei. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós.
Nós temos que também continuar firme com o Senhor, comendo somente aquilo que nós sabemos que é do agrado do Senhor, ou seja, temos que abrir mão das iguarias do rei. Quais são as iguarias do rei? Aquilo que nos contamina, aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Nós podemos estar no mundo, mas se nós se manter firme com um relacionamento com Deus, Deus mesmo vai nos fortalecer. Assim como ele fortaleceu Daniel, não se contaminou, decidiu não se contaminar, e Deus ali era com ele, né? Fortalecia. Quando ele foi se apresentar ali, o eunuco e o cozinheiro, ele estava mais formoso do que aqueles que já estavam se contaminando, né? E essa vontade do Senhor, que nós não venha se contaminar com as coisas que o mundo oferece, com os pratos deliciosos que o rei do mundo oferece, né? Porque nós sabemos quem é o rei desse mundo. A palavra do Senhor fala que o mundo jaz do maligno, ou seja, nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Daniel, ele orava ali 3 vezes ao dia. E nós sabemos que o cristão que ora, está sempre em constante oração, ele tem um relacionamento com o Senhor. O Senhor está com ele ali em todos os momentos, lhe fortalecendo, livrando das contaminações do mundo. Era isso que fortalecia Daniel, era a presença do Senhor ali na vida dele. Daniel, mesmo em terras estranhas, como muitas vezes eu e você estamos numa terra que não é nossa, em uma terra estranha, mas isso está em nós. Não é porque eu esteja em uma terra estranha que eu venha deixar aquilo que eu aprendi do Senhor. Eu tenho que me manter firme ali, naquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que eu tenho de melhor na minha vida, que é a presença de Deus. Nós não podemos deixar que as coisas, as ilusões desse mundo, os encantos desse mundo venham nos afastar de Deus. Porque nós sabemos que é só o Senhor que pode nos guardar, que pode nos livrar, que pode nos fortalecer. E que nós venhamos se alimentar da palavra do Senhor em oração, nós venhamos se alimentar daquilo que nos aproxima mais de Deus, que nós venhamos ter um relacionamento com o Senhor, assim como Daniel teve. A palavra de Deus fala que Daniel, ali quando ele se apresentou ao rei, não existia, o rei ficou ali impressionado com a sabedoria de Daniel. Daniel, tudo que ele fazia, se destacava ali entre todos aqueles outros que estavam ali no palácio. Por que Daniel se destacava em tudo? Porque era Deus na vida de Daniel. Essa era a diferença na vida de Daniel. Assim como nós, o povo, o rei, ele tem que ver a diferença na nossa vida. Porque nós somos o diferencial do Senhor aqui na terra. Não importa o lugar que nós estamos, se estamos no Brasil, se estamos nos Estados Unidos, mas o que importa é Deus na nossa vida. É o relacionamento que nós temos com o Senhor. Eu creio que o maior privilégio de um cristão verdadeiro, um cristão que busca o Senhor em espírito e em verdade, é o relacionamento que ele tem com Deus. Sabendo que o Senhor, ele está sempre conosco, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo. Porque a palavra diz que ali, Daniel, naquele rei, no palácio ali do rei da Babilônia, muitos tinham inveja dele. Não entendia ali, muitos não entendiam por que Daniel ele se destacava em tudo. Porque ele era um jovem diferente, mas era a mão do Senhor que estava sobre a vida dele. E assim é a nossa vida aqui no mundo. O Senhor, ele faz com que as pessoas, o mundo, eles vejam Deus na nossa vida. E o mundo tem que ver Deus na nossa vida. Nós temos que ser
diferenciado. Como? Dar um bom testemunho de um cristão que serve a Deus em espírito e em verdade. E não se deixar a se contaminar com aquilo que o mundo nos oferece. Porque ali na Babilônia, Daniel, eles ofereciam os melhores pratos para Daniel. Nós vemos que o mundo está cheio de encanto, de pratos deliciosos, de coisas maravilhosas, que muitas vezes nos chama atenção. Às vezes é bonito, às vezes é coisas gostosas, mas nós temos que se posicionar diante do Senhor. Eu não posso, eu não devo, né? Porque eu tenho um compromisso. Esse compromisso ele não pode ser quebrado por nada. E esse compromisso é o nosso relacionamento com o Senhor. E nesse dia de hoje, eu quero lhe posicionar a tomar essa mesma atitude de Daniel, a não se deixar contaminar com o mundo. Ou seja, ali a palavra diz que muitos se levantaram contra Daniel, porque Daniel, tudo que ele colocava a mão prosperava. E assim é a nossa vida aqui nesse mundo. Porque nós temos um Deus que nós se destaca não porque nós sejamos sábios, nós sejamos bonzinhos. Mas a diferença é que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós, que está conosco a todos os momentos da nossa vida, seja momentos bons ou seja momentos ruins, mas o Senhor está sempre conosco, né? Nos direcionando, nos mostrando o caminho, nos guiando pelo caminho certo. É esse o posicionamento que nós devemos tomar, estar firme com o Senhor, sabendo que Ele está conosco, porque Ele nos fez essa promessa, né? Que Ele estaria conosco em todos os dias da nossa vida. Não foi o homem que falou, não foi ninguém que falou, foi o próprio Jesus. Eis que eu estarei convosco em todos os dias da vossa vida, né? Ou seja, nós temos essa promessa, nós temos a plena certeza, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. As promessas do Senhor se cumprem. Então nós estamos vendo essa palavra que o Senhor Jesus nos deu, essa promessa que Ele estaria conosco. E nós temos a certeza que Ele está sempre conosco, né? E ali nós vimos que Daniel foi um jovem que no final da história, por ele se destacar ali em tudo que ele fazia, ele foi governador, depois ele foi ser ministro ali do rei, e ele foi se destacando, porque assim é a vida de um cristão verdadeiro. Um cristão que busca o Senhor em espírito e em verdade. A própria palavra do Senhor fala que ele anda à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E ali chegou ao ponto, a inveja contra Daniel era tão grande que chegou ao ponto de lançarem ele, armarem contra ele, para lançar ele ali na cova dos leões, né? A palavra do Senhor nos mostra que Daniel, ele era tão justo, ele era tão fiel ao Senhor, que aquele povo que tinha inveja dele, que estavam ali ao redor dele, eles procuraram tudo, um erro, um pecado na vida de Daniel, para poder acusarem ele, mas não encontraram, né? E a palavra diz que ali eles tiveram que fazer com que o rei fizesse um decreto ali, que quem não adorasse o rei da Babilônia, os deuses da Babilônia, ali seria lançado na cova dos leões. E ali o rei assinou esse decreto por 30 dias. Que quem fosse pego ali durante 30 dias adorando a outro Deus que não fosse os deuses da Babilônia, seria lançado na cova dos leões. E ali Daniel, ele orava, a palavra diz que ele orava de manhã, ele orava de tarde e ele orava à noite, ou seja, 3 vezes ao dia. Mas esse decreto não fez com que Daniel parasse de orar, com que Daniel parasse de buscar ao Senhor. Porque Daniel, ele sabia o Deus que estava com ele. Daniel conhecia o Deus que estava com ele. E ele sabia ali que de qualquer maneira ele não podia ali trair o Senhor. Ele tinha que permanecer firme, mesmo que fosse para ser lançado na cova dos leões.
ele preferiu desobedecer ao rei da Babilônia, o decreto do rei da Babilônia, do que desobedecer ao Senhor nosso Deus. E ali a palavra diz que ele continuou orando 3 vezes ao dia, como de costume, como ele tinha aprendido, como ele fazia todos os dias. E ali, aqueles que estavam procurando destruir Daniel, encontraram ele orando ali ao Senhor, e foram até o rei e falaram: Daniel não te obedece. Daniel, ele desobedeceu o decreto que o rei tinha assinado, né? Que ninguém poderia orar a outro Deus, a não ser, durante 30 dias, a não ser os deuses da Babilônia, né? Se fosse talvez eu e você imaginar, é só 30 dias, né? Então eu vou ficar sem orar, daqui a 30 dias eu volto a orar. Não. Daniel, ele não pensou dessa maneira. Daniel continuou firme com o Senhor. E é assim que nós devemos permanecer firme com o Senhor. Seja para a vida, ou seja para a morte, seja para ser lançado na cova dos leões, seja para ser lançado na fornalha de fogo ardente. Mas nós temos que continuar firme com o Senhor. Porque por mais que nós seja lançado na fornalha de fogo, na cova dos leões, nós sabe quem está conosco. E também sabemos que ninguém pode livrar como o Senhor, né? E ali Daniel foi lançado na cova dos leões, e naquela noite o Senhor enviou um anjo e ficou ali a noite inteira ao lado de Daniel. Ali fechou a boca dos leões para que nada de mal acontecesse com Daniel. Por isso, meus irmãos, nós não devemos temer. Nós só podemos temer mesmo ao nosso Deus. Não tema o rei da Babilônia, porque nós temos um Deus que todo o poder está nas mãos dele. Ele é justo, ele é fiel para nos livrar. Se nós permanecer firme na presença dele, confiando nele, sabendo que o controle de tudo está nas mãos dele, principalmente o controle da nossa vida. Nós estamos vivendo aí, o mundo está vivendo um tempo de uma grande pandemia, de uma praga, né, que foi lançada ao mundo. Mas nós não podemos parar a nossa vida por causa disso, porque nós sabemos quem está conosco. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. O controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas se você pegar, a palavra do Senhor fala que mesmo que nós pegue, não nos causará dano algum, porque o Senhor está conosco para nos livrar. Ninguém pode livrar como o Senhor. Somente Ele. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que até mesmo quando nós dormimos, Ele continua ali, fiel, nos guardando, nos protegendo e nos livrando. Não é porque eu não esteja na minha terra que eu vou esquecer aquilo que eu aprendi do Senhor. Não. Eu posso estar em qualquer parte do mundo, em terras estranhas, mas aí é que eu tenho que continuar firme com o meu Deus. Mesmo, principalmente em terras estranhas. Eu tenho que reconhecer que eu não estou na minha terra, que eu não estou no meu país, mas que eu estou na presença do Senhor. Isso é o mais importante. É isso que eu tenho que guardar no meu coração. A minha fidelidade junto ao Senhor. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje, se posicione, assim como Daniel. Não deixe que nada venha lhe afastar da presença de Deus. Não deixe que as coisas desse mundo venham lhe afastar de Deus. Nosso Deus, eu creio que o maior privilégio da nossa vida é andar com o Senhor. É ter a certeza que Ele está conosco. Não deixar que as coisas desse mundo venham nos separar dele. Porque o Rei está aí, te oferecendo, me oferecendo tudo de bom, que aos nossos olhos parece ser muito bom, mas nós sabemos que as consequências são trágicas, né? Então vamos continuar firme com o nosso Deus. Só
Ele pode livrar. Não há ninguém como nosso Deus. Ele é fiel em todos os momentos da nossa vida, se nós escolher também ser fiel a Ele. Por mais difícil que seja, nós sabemos que não é fácil, né? Mas não é impossível. Nós temos que estar na presença dEle e pedir a misericórdia dEle com as nossas vidas, que cada dia nós possamos ser uma pessoa melhor, que cada dia nós possamos estar buscando agradar mais ao Senhor. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje. E eu quero deixar essa mensagem para você. Creia no Senhor. Ele pode. Ele faz. Ele salva. Ele cura. Ele restaura. Nós sabemos que tudo vem do Senhor. Não há outro Deus como o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra venha falar o seu coração, venha te fortalecer e que a tua fé venha estar no Senhor, que você saiba que só Ele pode nos guardar. Amém?